Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que escuta o nosso podcast Clube Criminal. O único podcast da advocacia criminal gravado 100% ao vivo, sem cortes e diariamente. Todos os dias, de segunda a sexta, você, advogado criminalista, você que é simpatizante do direito penal, pode acompanhar conosco a gravação desse podcast ao meio-dia nos Instagrams João Ricardo Batista, Criminal na Prática, do Rodrigo Alvarez e Thiago Buni. Esse movimento, chamado Criminal na Prática, busca sempre democratizar a informação relacionada à advocacia criminal de uma maneira prática, aplicável à sua vida profissional, sempre trazendo diariamente um convidado mais que especial para dividir conhecimento prático, estratégico e técnico com você, que é um dos nossos espectadores ou ouvintes. Então, antes de mais nada, quero agradecer a sua presença diária aqui, a sua presença no Spotify e também a presença da doutora Fernanda Cruz, que é a nossa convidada de hoje. O tema será relacionado à execução penal. Ela é uma fera nesse assunto, é especialista, e tenho certeza que você que está ouvindo aqui hoje vai se sentir muito agregado com as informações que ela vai disponibilizar e dividir conosco gratuitamente. Doutora Fernanda Cruz, muito obrigado pela sua presença. Saúde a todos que não te conhecem, se apresentando para nós. Doutor João Ricardo, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Bom dia a todo mundo que está aqui online conosco. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Já te falei isso, repito, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, do trabalho dos meninos também. E fico muito honrada de poder contribuir, participar aqui com vocês aí desse encontro, viu? Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Perfeito, perfeito. Antes da gente começar, você que está participando da gravação ao vivo, eu quero que você deixe nos comentários aqui se você é um novato ou se você é um velhaco, para você lembrar como que é a nossa estratégia aí. O velhaco é aquele que já assistiu pelo menos uma gravação ao vivo do nosso podcast. Quem é novato é aquele que está pela primeira vez, então aí você que já é velhaco, você vai ajudar o pessoal que está chegando por aqui, falando como que faz para assistir os outros mais de 130 episódios, ou seja, tá tudo no Spotify e tal. Vocês vão ajudando a galera que está chegando aqui. E aí já fala se vocês conhecem a doutora Fernanda também. Vou chamar ela de Fernanda, que eu costumo dizer quando a gente para de chamar o outro de doutora, quer dizer que a gente está ficando íntimo. A Fernanda já não é a primeira vez que está aqui no nosso podcast, então já é de casa. Então eu quero que antes da gente começar no nosso tema, a doutora ela veio aqui e separou uma série de informações importantes para nós. Se apresenta para o pessoal que não te conhece, o pessoal que está ouvindo o podcast pela primeira vez. Quem é Fernanda Cruz, para que eles te conheçam inicialmente? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, então, eu sou a Fernanda Cruz. Eu me formei no ano de 2016, iniciei na advocacia em 2017. Atualmente, eu atuo quase que exclusivamente só em execução penal, esse é o meu foco. É uma área que eu escolhi me dedicar, estudar a fundo mesmo para eu dominar o assunto, e é uma área que particularmente eu gosto bastante. Eu sou, então, advogada criminalista e professora aí de execução penal. A Letícia está aqui, ó, minha professora de execução. Perfeito, perfeito. Execução penal é um local sui generis da advocacia criminal. Eu costumo dizer que não há nenhum local onde a prospecção de clientes aconteça de uma maneira mais eficiente. O advogado que atende um cliente de uma forma exemplar, ele tem uma propaganda viva dele ali no ambiente carcerário. E eu costumo dizer que não há melhor prospecção do que aquela que vem pela indicação. O cliente já vem pronto só para você realmente e poder impressioná-lo ali, né? Então, um cliente está preso com outros 30 outros possíveis clientes, vai fazer uma boa propaganda, e eu conheço muitos e muitos advogados que atuam exclusivamente na execução penal. Eu, particularmente, como sei que esse é um mundo que necessita de especialização, né? Não dá para se aventurar na execução penal, porque tem muita coisa a ser discutida na execução penal. Eu não atuo na execução penal. Quando aparece execução penal no meu escritório, ou se o cliente quer de todo modo que eu atue na execução penal dele, já foi meu cliente no meio do processo, aí eu tenho os meus sócios que são os especialistas nisso, mas eu não me aventuro na execução penal, muito embora sou um apaixonado pela técnica que existe na execução penal. Então, antes de mais nada, fala um pouquinho sobre isso. A gente separou um tema especial. A Fernanda vai falar sobre um tema específico,
mas fala um pouquinho sobre esse mundo. O que seria execução penal? Quando ela começa? Quando ela termina? Atuar na execução penal? Quais os privilégios de se atuar na execução penal especificamente? Bom, para ficar didático, vamos começar aí o que seria atuar com execução penal. Porque eu entendo que esse tema, ele é um tema obscuro até mesmo por parte dos colegas, né? Esses dias uma aluna chegou para mim e falou assim, doutora, eu comecei atuando com execução penal. Bom dia! Olá, pessoal. Bom dia a todos. Ela falou para mim, eu estava atuando em execução penal, meu primeiro cliente, e eu não sabia que era execução penal. Então, a execução penal ela começa a partir do momento que alguém é condenado por um crime, né? Então, nós tivemos aí a sentença condenatória lá de primeiro grau pelo juiz de conhecimento, entendeu que aquela pessoa cometeu o delito e a gente começa a fase de execução, que é o cumprimento daquela pena imposta. Na maioria, nós temos aí os casos de pessoas que estão privadas de liberdade, que sofreram uma condenação que é relativa à pena privativa. O nosso papel aqui nesse momento é acompanhar os benefícios inerentes a cada tipo de pena, da pena privativa de liberdade, da restritiva de direitos e também da pena de multa. Fora isso, em especial aquelas pessoas que estão privadas de sua liberdade, o acompanhamento do advogado aqui, que eu falo que tem que ser um acompanhamento mensal, dia após dia, é garantir que serão prestadas assistências em geral, assistência psicológica, médica, assistência odontológica, farmacêutica, jurídica, enfim, que todos os direitos e garantias do indivíduo sejam respeitados. A gente sabe aí como é o nosso sistema prisional, um sistema totalmente falido, então dia após dia tem alguém aí precisando da nossa atuação, precisando aí que a gente realize a defesa de uma falta disciplinar, que é o que a gente vai comentar aí sobre isso também. E uma coisa que o João comentou que eu acho pertinente também falar é sobre a prospecção nessa fase, né? Quem foi condenado, ele está sem esperança. Ele acha assim, nossa, eu já fui condenado, já era, não tem mais o que ser feito. Então, quando você surge informando que tem algo a ser feito nessa fase, que mesmo que foi condenado, a gente pode entrar com algumas medidas para reduzir a pena, modificar um regime, ou acompanhar aí para que ele diminua a sua pena, amenize o cumprimento da sua pena, ele fala, opa, peraí, então tem algo a ser feito, tem um valor isso. Então, quando você consegue esse resultado positivo, é o que o João falou, você tendo um cliente, sendo diligente, prestando assistência, ele é capaz de te indicar para mais e mais clientes que estão lá dentro cumprindo pena. Fernando, uma pergunta para você. Desculpa. Não, eu só queria apontar uma coisa que a Fernanda falou que eu acho bem interessante. Que a área da execução penal, ela é uma área que você tem que querer trabalhar. Ela é uma área que você... Não tem como você... Aquele caso que vai tocando sozinho. Você precisa estar em cima do cliente, você precisa prestar informação para ele, você precisa dar devolutiva, você precisa conversar com a família. Então, quem entra na área da execução penal achando que, tipo, eu vou fazer uma advocacia de escala, que é, né, uma advocacia de escala, mas eu não vou ter trabalho, ela tem que repensar isso, porque justamente a escala vem com você dar atenção para o preso. Exato. Então, ela falou uma coisa assim para mim que foi muito interessante, foi isso, que, tipo, é um lugar que você tem que estar presente. Se você não tiver presente, você pode ter equipe, não é isso que eu estou dizendo. Porque até não precisa ser você pessoalmente a dar informação, mas você precisa dar atenção. Exatamente. Perfeito. E aí, uma última pergunta antes de a gente entrar no nosso tema, que é falta disciplinar, né, dentro da execução. É rentável? É rentável? Dá para ganhar dinheiro como advogado? Compensa eu falar assim, eu quero focar na execução penal? Bom, eu acho que compensa particularmente, né, tanto que eu atuo só com isso. Mas fazendo assim um parênteses, eu acho que toda área ela pode ser rentável, desde que você se dedique e faça um bom trabalho lá, que fique claro, porque às vezes fala assim, eu vou atuar no tribunal do júri porque dá dinheiro, eu vou atuar em tal área porque dá dinheiro tributário. Não, eu acho que se você realmente se dedica para aquilo, você estuda com afinco, com profundidade, você vai ser muito bem sucedido. Agora, explicando especificamente da parte de execução penal, por que que eu acho ela rentável, entre aspas, né? A gente tem uma liberdade para poder estipular o nosso contrato de honorários. No escritório, eu tenho contrato para pedidos específicos. Por exemplo, o meu cliente vai progredir em dezembro. É mais viável para ele, talvez, eu fazer um pedido específico de progressão de regime. Então, eu cobro e precifico somente para aquele ato. Bom, é uma progressão de regime mais remissão. Precifico para aqueles dois atos. Por outro lado, tratando-se aí de condenado que tem uma pena longa, 4, 5 anos, que demora a previsão de um benefício, é mais vantajoso aqui a gente fechar um contrato que eu falo de anual. Então,
Então, a gente combina um contrato anual, o cliente te paga um valor fixo por mês e você presta todo aquele acompanhamento. É como o Rodrigo falou, né? O cliente da execução, assim como todos os outros, mas em especial da execução, ele precisa de você ali todos os dias. Então, é você prestar uma assistência para saber se está tudo certinho, se tem algum direito a ser postulado, uma falta. Eu tenho clientes que, do nada, responde aí por uma falta disciplinar. Tá lá tranquilo, indo para o parlatório e é punido aí por uma falta. Então, dia após dia, ele está precisando de você. A vantagem desses contratos que eu fecho de forma anual, que o cliente te paga mês a mês, é interessante principalmente para aqueles que estão começando agora, porque você tem uma certa estabilidade, sabe que todo mês você vai receber X daquela quantidade de clientes que você possui. Então, essa é uma das vantagens que eu vejo aqui na execução penal também. E o que eu acho legal, o que eu acho bacana, pelo menos da última vez que eu olhei, tem um site, tem uma página do CNJ que você pode olhar, que ela fala de quantas guias de execução tem em andamento, principalmente se ela for do CEO. Na verdade, principalmente não, se ela for do CEO. E eu até estava fazendo uma aula lá para nossa comunidade com o Cauê, e ele me mostrou esse dado e eu fiquei assim de cara, né? É mais de 1 milhão de guias de execução penal. Então imagina um nicho onde você tem a possibilidade de atuar em mais de 1 milhão. E o que eu ouço muito é, mas ali o cara não paga, mas ali é só pobre que está na execução penal, é só defensoria. Quando, na verdade, todo cliente que teve um advogado durante um processo pode ter um advogado na execução penal, e não só isso. Ele não viu que a execução penal talvez seja o lugar mais importante para ele ter um advogado acompanhando o processo dele, porque é onde vai reduzir o tanto de pena que ele cumpre. Cara, meu amigo, a vaca já foi com a corda pro brejo, você já foi condenado. Agora o que a gente vai fazer é tirar a vaca o mais rápido possível. Se ele entender isso, que tem que desatolar a vaca logo, ele vai conseguir ver valor no que você oferece, né? Uma coisa interessante também que você falou, que tem os processos cadastrados, eu escuto muito dos colegas assim, mas por que eu vou aprender cálculo se lá no sistema já vem o cálculo de progressão de regime de livramento condicional? Só que embora o sistema traga para a gente esse cálculo, né, da previsão dos benefícios, tem muitos erros. Tem um erro de posicionamento para a gente descontar a remissão. Tem um erro de posicionamento adotado para a gente descontar a detração. Tem um erro em relação ao posicionamento da data base, que é o marco inicial para os cálculos. Um erro do posicionamento da fração que vai ser aplicada. Então, a gente não pode confiar. Às vezes, o cliente ficou preso um período e não está considerando lá na sua linha do tempo, no seu cálculo. E isso traz um prejuízo para ele. Então, a gente tem que se atentar. E é o que o Rodrigo comentou. Se eu chegar para o meu cliente e falar assim, está previsto para você progredir em 2024, mas está com erro no seu cálculo e vai dar dezembro. Você acha que a mãe daquele cliente vai falar assim... Tem problema não, doutor, ele vai sair só em 2024, não tenho dinheiro para te pagar, deixa assim. Não existe isso. Então, quando você mostra que tem uma possibilidade ali mesmo pós-condenação, não tem um preço isso, tem um valor, né? A liberdade de alguém que está envolvido. Perfeito, perfeito. Agora, para a gente puxar para o tema do nosso podcast de hoje, eu achei muito interessante o tema proposto pela Fernanda. Eu queria que você fizesse um apanhado geral, inicialmente, conceituando, explicando para o pessoal o que é uma falta na execução. Antes da gente falar sobre os problemas e as nuances, estratégias relacionadas à própria falta, né? O que acontece? Quem está cumprindo pena, não importa se é uma pena restritiva de direito, se é um regime aberto, se é a prisão efetiva, aquele condenado ele tem que ficar restrito a regras de disciplina. Então, existem várias condutas que são consideradas como falta, e aí se o cliente infringir cometendo aquela conduta, ele vai responder por uma falta disciplinar. Atualmente, nós temos 3 tipos de faltas. As faltas leves, médias e as faltas graves. As faltas leves e as médias, elas estão no âmbito que a gente chama de administrativo. Ou seja, cada estado possui um regimento interno, e eu até convido vocês à leitura depois, é só vocês procurarem na internet, Regimento Interno Penitenciário Estado de Minas, Regimento Interno Estado de São Paulo. Enfim, então, a leve e a média, ela está no âmbito administrativo. Então, basicamente, a gente possui consequências no âmbito administrativo. Então, se a pessoa está presa, ela vai receber punições lá naquele estabelecimento apenas. Não afeta o seu cálculo, não afeta o seu processo propriamente dito. Vai afetar na classificação do seu comportamento, que depois a gente comenta sobre isso, mas não afeta o seu cálculo e o processo em si. Já as faltas graves, como o próprio nome diz, é uma falta bem grave e afeta o cumprimento da sua pena, vai afetar todo o seu cálculo. Por isso que eu até propus esse assunto aqui hoje.
E as faltas graves, elas estão na Lei de Execução Penal, ou seja, ela é universal para todo mundo, né? E aí é um rol taxativo de faltas graves. Ou é ou não é. Ou está na Lei de Execução Penal ou não está. Então não pode haver uma interpretação extensiva. Por exemplo, eu acho que pegar essa carteira aqui é falta grave. Não. Se não está escrito expressamente lá na Lei de Execução Penal que pegar essa carteira é falta grave, o cliente não pode ser punido e ser considerado como falta grave. Então, basicamente, a diferença é essa. A leve e a média está no regimento interno de cada estado e a grave está na nossa Lei de Execução Penal. Perfeito, perfeito. Considerando isso, aí a gente vai pro tema fulcral nosso. Entre o que você separou pra gente, vai lá. Agora é o momento onde você que está assistindo aqui, você tem que pegar o seu caderno, sua caneta na mão para fazer as anotações. Vamos lá, Fernanda. Vamos lá, então. Como eu disse para vocês, a falta grave ela está na Lei de Execução Penal. O artigo que eu trouxe aqui de principal para a gente conversar é o artigo 50. Então, só para não ficar cansativo, eu recomendo que vocês façam a leitura. Eu só vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Fuga. Fugir do estabelecimento prisional é considerado uma falta grave. Possuir um instrumento capaz de ofender a integridade de alguém. Por exemplo, eu pego um arame, o preso pega um arame, confecciona uma faca, e isso, assim, uma espécie de faca, né? Isso é capaz de machucar alguém. Então, é uma conduta que não é permitida. Você possuir um aparelho telefônico é uma conduta considerada grave. Entrar com drogas dentro do estabelecimento prisional, uma conduta grave. Você está no regime aberto, descumpriu as condições, também é uma conduta considerada falta grave. Entendido isso, a gente passa aí para o momento das consequências do processo, porque, como eu disse, isso afeta diretamente o processo do condenado. Quando você comete uma falta grave, afeta o seu cálculo de progressão de regime. A gente não afeta o cálculo do livramento condicional. Progressão de regime, como todos devem saber, nós temos 3 espécies: fechado, semiaberto e aberto. Então, ele começa inicialmente em um regime, cumpre parte da sua pena lá e vai progredindo. Livramento condicional, ele está preso e consegue a antecipação de sua liberdade para cumprir a pena em casa. Estou tentando, pessoal, falar de uma forma bem clara e prática, assim. Então, se ficar dúvida, podem ir perguntando. Fernanda, inclusive, deixa eu dar um parênteses aqui para o pessoal entender isso que você falou sobre livramento condicional. A falta tem regra. Qual que é a pertinência dela? A existência da falta com livramento condicional. Deixa claro isso, porque isso é algo importante. Isso. A gente está falando aqui de consequência das faltas graves na progressão de regime. Se ele cometer uma falta no livramento condicional, ele não sofre consequências diretas. Vou explicar sobre isso. Pois bem, esclarecido isso, então, a gente entra no momento das consequências em si. Quando você comete uma falta grave, então, vai afetar o seu comportamento lá dentro. O diretor vai falar assim que ele não tem um bom comportamento. E isso precisa de um prazo de reabilitação para ele voltar a ter um bom comportamento. Nós temos o regimento interno de cada estado que vai falar o prazo para ele voltar a ter um bom comportamento. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o prazo é de 12 meses. No final aqui, eu vou comentar uma alteração que nós tivemos na Lei de Execução Penal falando sobre o prazo de classificação de um novo comportamento depois de cometer uma falta. Mas, via de regra, tem um prazo específico para você voltar a ter um bom comportamento. Fora isso, vai afetar todo o seu cálculo de pena. Quais são as consequências, então? Interrupção do lapso. Quando o cliente comete uma falta grave, o cálculo de progressão de regime é interrompido. Ou seja, imagina a situação que hoje, 9 de novembro, o cliente tenta entrar com drogas no estabelecimento prisional. Tivemos o processo administrativo e entendeu que ele cometeu essa falta mesmo. Dia 9 de novembro, que foi o dia que ele tentou entrar com drogas no estabelecimento prisional, vai tornar-se aí a nossa nova data base, ou seja, o novo marco inicial para o nosso cálculo de progressão de regime. Aí o cálculo é feito sobre a pena restante. Por exemplo, o teu cliente tem uma pena de 5 anos, cumpriu 2 anos da pena, cometeu essa falta. O cálculo é feito sobre a pena restante, qual seja, 3 anos, como marco inicial 9 de novembro de 2021, dia que ele cometeu a falta. Então, a gente pega 3 anos, aplica a fração, por exemplo, 40%. Então, a primeira consequência que a gente pode pontuar aqui é a questão da interrupção do cálculo. Novo marco inicial, o dia da falta grave e fazendo o cálculo sobre a pena restante. O que é importante também aqui mensurar?
ele cometeu a falta hoje, mas demora para apurar uma falta. Acontece uma defesa administrativa no âmbito lá da unidade prisional onde ele se encontra, entendeu a falta grave, manda para o juiz, tem recurso. Não interessa que demora para concluir essa falta grave. A data base vai ser o dia que ele cometeu essa conduta. Vamos ver aqui próxima consequência. Próxima consequência é a perda dos dias remidos. O que é isso? Quem cumpre a pena tem a possibilidade de trabalhar, estudar lá dentro e, em troca, ter a sua pena diminuída. Quando você comete uma falta grave, ele pode perder até 1/3 desses dias remidos. Por exemplo, está lá no artigo 127 da Lei de Execução Penal, depois quem quiser fazer a leitura. Por exemplo, se ele tem 90 dias de remissão porque ele trabalhou, porque ele estudou. Se ele cometeu uma falta, ele pode perder até 1/3 disso. Ou seja, de 1 dia até 30 dias desse total. Essa é uma das consequências. Pode falar. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, porque... Disparei a falar aqui e não parei, né? Aqui, às vezes faz barulho aqui, eu não consigo falar. Mas, enfim, quando eu trabalhava na execução penal, sempre que tinha preso com pena muito longa, que já cumpriu muito tempo, uma dica legal é você olhar essa questão das perdas dos dias remidos. Porque antigamente tinha um entendimento de que ele podia perder 100% dos dias remidos. Então, assim, tipo, o cara tinha lá 300 dias para remir. E aí ele perdia os 300 dias, porque ele cometeu uma falta grave. Então, é comum você pegar execuções que são grandes, que ninguém quer olhar, que você volta lá atrás e vê essa perda total dos dias remidos. Você achou isso? Ó, é batata. É só fazer o pedido para o juiz de execução, falando que é ilegal ele perder todos os dias. O juiz vai ter que voltar lá e perder 1/3. Então, vamos supor que sejam 300 dias, talvez você recupere 200 dias remidos para aquele preso específico. O que dá uma diferença de quase 1 ano aí nesse exemplo que eu estou dando para o preso que está ali, né? Faz uma diferença brutal, assim. E tem a data específica. Eu não lembro. Tem aí na lei qual foi a data específica dessa lei? 2011. 2011, beleza. Então, para trás de 2011, tudo que tiver, dá uma olhada mais a fundo, porque pode ser que tenha algo ali que o preso perdeu todos os dias. Isso é bem comum de acontecer em guias antigas. Então, preso com muita pena que você pegou, a primeira coisa que você vai olhar é isso. Perfeito. E uma outra consideração também, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta com perda dos dias remidos. E os dias remidos que já estão averbados, aqueles que já foram registrados, até esses perdem? Eu vou comentar sobre isso, porque tem vários posicionamentos. Mas só uma observação do que o Rodrigo falou. A lei fala em até 1/3. Não significa que sempre vai perder na sua totalidade. A gente sabe que na maioria as decisões são nesse sentido. Mas o nosso papel, quando for realizar uma defesa, é pedir, por exemplo, o mínimo. Qual que é o mínimo? 1 dia só. 1 dia só, porque se é até 1/3, é de 1 até 1/3. E assim, eu tenho um material aqui, depois se quiser eu compartilho com vocês, para vocês disponibilizarem aí pro pessoal, com várias decisões aplicando 1/6 só, 1 dia, 3 dias, porque o juiz tem que fundamentar a acusação que ele quer descontar. Em relação ao que o João perguntou... Ô, Fer, deixa eu só falar mais uma coisinha. Você falou algo muito importante agora, né? Toda vez que o juiz vai sair do mínimo, é dever dele fundamentar o porquê ele está fazendo isso. Não é o inverso. Então, tipo, no exemplo que eu dei, não dá para o juiz falar assim, ele vai perder 100 dias, porque é até 1/3 eu quero assim. Sempre que ele sair do básico, ele tem que falar o porquê que ele está saindo do básico. O porquê que aquela medida está para além daquilo. Imagina num caso de uma tentativa. Se o juiz vai dar o mínimo da tentativa, ele tem que explicar o porquê que ele está dando o mínimo da tentativa. Se ele vai dar o máximo da redução da tentativa, aí o jogo inverte. Olha, eu estou dando um mais benéfico. Aí tudo bem, eu posso fundamentar menos. Claro que se ele fundamentar menos, quem vai brigar é o MP. Mas enfim, nesse exemplo dos dias remidos aí, fica perfeito essa situação. A mesma coisa da pena base. Se eu sair do mínimo da pena base, eu vou ter que fundamentar o porquê que eu estou agravando aquela situação. Né? Achei muito, muito pertinente isso, porque muita gente não olha para esse ponto. E é um ponto que pode mudar muita coisa. E às vezes também eu vejo colegas trabalhar ali a defesa para afastar a falta, desclassificar, e não foca nas consequências de uma falta. Por isso que eu escolhi esse tema. Porque quando você vai realizar a sua manifestação, você tem que abordar também as consequências da falta. Não é porque necessariamente está lá dizendo essas consequências que a gente não vai brigar para não acontecer, né? E a pergunta do João eu achei pertinente, quero trazer 2 pontos importantes. O que o João perguntou? Acontece do seu cliente trabalhar, você vai lá, postula a remissão, essa remissão foi homologada pelo juiz, ou seja, ela foi aceita, acatada, já foi inserida no seu cálculo. Ao cometer uma falta, o juiz vai lá e declara
a perda de até 1/3 dos dias remidos. Aí o João perguntou, nestes casos que a falta já foi inserida no processo, pode perder? Existe esse entendimento de que sim, que mesmo que a falta já foi considerada no cálculo, ele pode perder 1/3. A gente não pode concordar com esse posicionamento por vários motivos. Primeiro motivo, fez coisa julgada? Cadê a segurança jurídica? Ele conseguiu uma remissão, ela entrou no seu cálculo, entrou no seu processo e de repente o juiz retira pelo cometimento de uma falta. O correto é a gente avaliar se tem remissão posterior a essa homologação, as remissões que já foram consideradas no processo. Outro ponto importante, não é perder até 1/3 da totalidade da remissão. A gente tem que avaliar a quantidade de remissões que o cliente tem até o dia da falta, que foi quando ele cometeu uma conduta ilícita, vamos dizer assim. Então, eu vou olhar o que ele tem de remissão até 9 novembro, que foi o meu exemplo que eu dei aqui. Se ele trabalhar e tiver remissão posterior a 9 de novembro, ele não pode sofrer punição por isso. Então, o nosso marco temporal é sempre remissão até o dia da falta. E deixa eu complementar a pergunta aí, Fer, que eu acho que vai ser interessante aqui. Pedir essa remissão de dias. Eu posso uma vez por mês? Quanto que você recomenda que o advogado ali que está atuando, que está diligente no processo, faça esse pedido justamente pensando nisso? Olha, eu sei que até a gente depois pode falar do caneta, né? Eu sei que ele pode virar o caneta da cela lá. E quanto tempo seria legal pedir essa remissão, justamente visando não perder os dias remidos? Eu vou falar como eu faço e vou falar como que eu vejo que é na maioria dos estados. Via de regra, todo mês o estabelecimento prisional tem que enviar para o processo a grade de trabalho, a grade de estudo. Algumas penitenciárias, elas não são diligentes nesse sentido e não mandam, a gente tem que ficar pedindo. Eu observei que aqui no estado de São Paulo nós tivemos uma mudança nesse sentido e que as unidades estão encaminhando todo mês. Minas Gerais também faz isso, então a gente acaba meio que não tendo que fiscalizar isso de pedir todo mês. Mas outro ponto importante, como eu faço. Eu gosto de, por exemplo, se o cliente está no fechado, esperar ele entrar no semiaberto para eu pedir as remissões e ele chegar mais rápido no regime aberto. Então eu falo isso com o cliente, falo, eu gosto de acumular, a gente esperar você estar no semiaberto para você chegar mais rápido no aberto. Tem clientes que falam assim, não, doutor, eu quero que você peça todo mês, porque pode ser que eu cometa uma falta aqui dentro, então eu não quero ser prejudicado. Enfim, eu quero antecipando o período que eu estou aqui, não interessa o regime que eu estou. Então, eu falo para o cliente como eu gosto de fazer, como eu acho mais viável, né? Que ele quer o quê? A liberdade. Então, é mais fácil esperar o semiaberto para a gente pedir. E aí, eu deixo o cliente decidir. Fernanda, prefiro fazer dessa forma. O pessoal está perguntando o que é o caneta. O caneta é o preso que assina o BO para os outros, entendeu? E lá dentro do presídio, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, eles chamam de caneta. Não sei como é que chama aí nas outras localidades, acho que normalmente é assim. Então, vamos supor, tem 20 presos na cela, tem 20 celulares lá dentro, ou tem, sei lá, 5, 6 celulares lá dentro, tem 10 presos na cela, só um assina todos os celulares. Essa até é uma tese legal para você fazer na audiência de justificação, quando eles forem aplicar dentro do processo administrativo disciplinar lá. Aqui também chama de PADIC. Não sei se vocês chamam de PADIC também. Aqui é PAD. O PAD, enfim. Tem alguns lugares que é FIC também. Aí o procedimento administrativo, essa pode ser uma defesa sua. De demonstrar para o juiz que, peraí, todos os 5 celulares eram da mesma pessoa dentro da cela. Aí você fala essa figura do caneta, porque ela é uma das teses. E foi até o que perguntaram aqui. No caso de uma fuga, em que houve uma fuga em massa, uma fuga coletiva do presídio, e o meu cliente foi obrigado a fugir, porque se ele não saísse, eles poderiam matar ele ali dentro. Isso acontece, tá, pessoal? Porque se fica um só, ele vai contar, ele não tem responsabilidade também. Posso alegar isso dentro de um procedimento administrativo disciplinar? Não sei se eu estou antecipando conteúdo aí, mas fica no seu tempo aí, depois você responde. Não, eu vou comentar até para a gente não se perder, porque às vezes alguém sai aqui e a gente já continua falando das consequências. Mas o Rodrigo trouxe essa questão muito interessante. Quando o seu cliente comete uma falta, a gente tem que ver essas questões. Se houve individualização da conduta, como um celular vão ser de 20 presos que estão naquela cela? Como uma droga encontrada lá dentro vão ser dos 20 presos que estão lá? Recentemente também meu cliente ele recebeu por SEDEX uma droga. E aí a minha lei de defesa foi, quem garante que o meu cliente mesmo mandou aquela pessoa enviar a droga? Quem garante que não foi alguém tentando o prejudicar que enviou aquele SEDEX? Então, baseado nessas questões de individualização da conduta, provas,
você consegue aí a absolvição do seu cliente. Tem que ficar tudo muito bem fundamentado, assim como é num processo penal mesmo na fase de conhecimento, né? Nós temos que ter as provas aí nesse sentido. Fernando, olha só, falar. E a pergunta do Rodrigo, ele está falando de uma situação que excluiria a ilicitude da conduta. Dentro do âmbito administrativo, é possível, com tranquilidade, assim, com clareza, reconhecer se essa excludente da ilicitude, poxa, para não morrer, para excludente da culpabilidade, quem sabe ele não tinha uma conduta diversa exigida pelo direito. É possível buscar a exclusão da culpabilidade, ainda que administrativamente, justificando-se a conduta nesse PAD? Eu entendo que sim. Inclusive, recentemente eu fiz uma defesa, que era o seguinte: um preso, ele veio de uma unidade prisional e no momento da inclusão nessa nova unidade, ele trouxe consigo fotos dos seus familiares, cartinha da filha, e segundo ele, os agentes estavam rasgando, porque falou que não podia entrar naquela unidade. E ele tentou argumentar, falou, mas veio comigo da outra unidade, por que não pode entrar e tal? E ele ficou muito revoltado, porque a filha dele tinha acabado de aprender a escrever. E escreveu papai, eu te amo. Então ele estava muito bravo e começou realmente a uma briga, gritar e tal. Aí ele estava respondendo por essa falta disciplinar. O meu argumento foi justamente a violenta emoção. Quem, em sã consciência, está privado de sua liberdade, está longe do contato dos seus familiares, né? O seu único contato com o meio social são as fotos e a cartinha da filha. Quem vai ficar calmo e falar assim, nossa, pode rasgar, né? Tá tudo certo. Não, então, argumentando essa questão da violenta emoção, eu consegui a absolvição do meu cliente. Nossa, eu tô aqui, ó, fantástico, fantástico. Tô aqui, ó, arrepiado. Por quê? Olha só, se o pessoal prestar atenção, eu trabalho muito com júri, no júri a gente tem o homicídio privilegiado, né, bem claramente disposto pra gente. Muitas pessoas não percebem, mas a lesão corporal também tem um artigo com a mesma redação do privilégio do homicídio, né? E olha que interessante, eu não sei se na LEP vai ter alguma disposição objetiva nesse sentido, mas acredito que a doutora deve ter feito uma analogia para levar para o mundo real, que não consegue, né, acompanha. A lei não acompanha o mundo real, o drama humano, ela fez uma analogia, e olha que interessante, perfeito, né? Absolvição, e assim, a pergunta é, primeiro, tem objetivamente alguma coisa na LEP que traz essa possibilidade de absolver o seu cliente mediante privilégio? Porque sequer no homicídio ou na lesão corporal, a gente teria uma lesão corporal ou um homicídio que privilegiado acabasse por absolver o cliente. Não absolve, ela só reduz a pena, né? E olha, na LEP, tem alguma disposição objetiva que excluiria o crime pelo privilégio? Não. Então, assim, é sacada estratégica pura sua. Muito legal. Foi, que é isso, vou pensar alguma estratégia. Daí eu fui pela emoção, né? Fui fazendo o julgador ali naquele momento se colocar na posição de um pai que tem a carta da sua filhinha rasgada, que aprendeu a escrever agora, a carta dos seus familiares. Então eu fui partindo aí dessa linha e deu certo. Tá, uma pergunta agora. No âmbito administrativo, quando do recurso dessas faltas disciplinares, como funciona a fase recursal? A quem recorrer? Né? A decisão foi negativa, contrária à minha pretensão como advogado. O que eu posso fazer? Só para o pessoal entender, porque às vezes nunca teve a oportunidade de acompanhar esse tipo de defesa, quando o seu cliente comete uma falta lá dentro, acontece a defesa administrativa, que é o que os meninos comentaram aqui. Então, vai ter uma audiência, você pode levantar testemunhas, e chega o momento que você faz a sua defesa lá, pode ser escrita ou oral, mas tem uma defesa. Aí o diretor do estabelecimento prisional vai decidir entre absolver o seu cliente da falta e desclassificar para uma falta mais branda. Se é grave, desclassifica para média ou para leve. Se o diretor entender pelo cometimento da falta grave, ele vai pegar aquele processo administrativo e encaminhar da execução. Hoje mesmo eu recebi a intimação para isso. Então, pegou a falta grave e encaminhou para o juiz da execução. O Ministério Público se manifesta sobre aquele processo administrativo e vem para a defesa. O meu papel aqui vai ser o qual agora? Eu vou manifestar pedindo para o juiz não aplicar a falta grave, porque não tem provas suficientes. Vou tentar a desclassificação para uma falta mais tranquila, leve ou média, e vou pontuar essas consequências que a gente está mencionando aqui nesse encontro, né? Para não aplicar as consequências da falta grave ou diminuir aí as consequências.
Daí o juiz vai analisar a minha manifestação e vai dizer se homologa ou não aquela falta. Se ele homologar a falta, se ele falar assim, não, realmente cometeu a falta, a gente tem que entrar com agravo em execução, que é o único recurso. Aqui, em algumas circunstâncias, quem trabalha com execução sabe que, assim como em outras áreas também, a gente entra com recurso próprio e, às vezes, entra com HC para tentar liminar, né? Porque o agravo em execução não tem efeito suspensivo, não tem liminar, tá? Mas no caso de falta, a gente só pode entrar com agravo. A gente não pode discutir provas por meio do HC. Mas, basicamente, esse é o passo a passo, sim. Perfeito, perfeito. Então, continuando nesse tema, né, as faltas disciplinares, a partir do momento que o indivíduo está dentro de um procedimento disciplinar administrativo, negado o procedimento disciplinar ali, né, feito o agravo, o que mais a gente pode fazer? Negou tudo, não conseguiu nem no agravo. Existe outra solução? Tem que analisar cada caso, mas dependendo das circunstâncias, se houve a violação de alguma lei, de algum tratado, a gente pode avaliar o caso de um recurso especial, por exemplo. Mas se não, termina aí no agravo. Perfeito, perfeito. Pode continuar. E só para a gente fazer, então, um passo a passo até aqui, a gente está estudando as consequências das faltas graves na progressão de regime. A gente viu aqui, então, que a falta grave interrompe o cálculo, a contagem, recomeçando sobre a pena restante do dia que cometeu a falta. A gente viu que afeta a remissão, pode perder até 1/3 dos dias remidos. E agora, como uma outra consequência, nós temos a regressão de regime. Então, se o cliente está no semiaberto e comete uma falta grave, ele volta para o regime fechado. Se o cliente está no regime aberto, comete a falta grave, ele volta para o semiaberto. Então, ele volta para o regime anterior. Uma questão interessante que acontece muito é a respeito da violação de tornozeleira. Em alguns estados, o preso cumpre o semiaberto em casa com tornozeleira ou ele está de tornozeleira em prisão domiciliar. O que acontece se ele violar a tornozeleira? Seria, em tese, uma falta. Ele descumpriu a condição de estar com a tornozeleira carregada e dentro do limite ali da zona permitida. O que acontece se ele deixar a bateria descarregar, se ele romper, se ele sair da sua zona permitida? Uma das consequências poderá ser a regressão de regime. Então, ele volta, né? Ele volta para um regime mais gravoso. Porém, se a gente fizer a leitura do artigo 146 da Lei de Execução Penal, a gente percebe que existem outras penalidades para quem descumprir a tornozeleira. E uma das penalidades, que é a mais branda, é uma advertência. Então, se o seu cliente passou por essa circunstância de descumprimento da tornozeleira, recomendo você manifestar no processo, e essa é uma circunstância que a gente consegue derrubar se trabalhar bem, é dele sofrer uma advertência. Então, você justifica o porquê que a bateria descarregou, o porquê ele saiu daquela zona permitida. Pede uma chance para o juiz da execução. Pede aí para ele ser advertido que se ele vier novamente descumprir, aí sim ele vai ser regredido de regime. Fernanda, eu quero passar uma dica para o pessoal aqui. E essa dica, lembrando que eu não sou especialista em execução penal, eu gostaria que você complementasse ela, tá? Vou só dar uma sacada prática do meu escritório. A equipe responsável por execução penal faz isso, né? Uma das coisas que tem funcionado muito é, para além das justificativas legais, do que a LEP preceitua, você conseguir demonstrar de forma prática ao juízo que o seu cliente está interessado e bem intencionado no regular cumprimento da pena. Então, muitas das vezes, muito embora não haja um momento específico para se requerer isso, nós do escritório pedimos a realização de uma audiência de justificação, onde o seu cliente mostra que ele contratou um advogado para que esse advogado fizesse um procedimento justificatório, ele se apresenta formalmente, de forma espontânea, ainda que ele fique preso por conta daquela apresentação, mostrando que ele está bem intencionado, compromissado com o regular cumprimento da pena dele. Ele quer pagar o que ele deve para o Estado. E já aconteceu no meu escritório, onde a disposição legal previa uma regressão per saltum, e ainda assim, mostrando boa-fé, o juízo
reconheceu aquela justificativa que não justificava muita coisa, mas a postura dele como pessoa compromissada com a execução penal o fez manter no regime que ele estava. Houve uma justificativa acolhida. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A audiência de justificação para justificar até coisas que parecem ser injustificáveis. Achei perfeito isso que você trouxe aqui. A gente sempre tem que partir da boa. Meu cliente esses dias deixou a bateria descarregada, a tornozeleira. Recomendei, liga lá na central, explica que teve um problema aí no carregamento e comunica isso. A gente juntou o print do comprovante da ligação, o protocolo no processo e informou para o juiz que aconteceu isso. Porque você poderia ficar inerte. Eu vou esperar a hora que o juiz descobrir que isso aconteceu. Não. No dia que aconteceu, eu peticionei no processo e já informei aí essa questão para poder livrar o cliente da punição, né? A gente tem que sempre partir aí da boa-fé. Acho que eu me perdi na pergunta que você fez, João. Qual que foi mesmo? Eu pedi para você falar um pouquinho sobre a audiência de justificação, a justificativa por meio de audiência. Perfeito. Quando o cliente comete uma falta grave, é interessante a gente pedir uma audiência de justificação para o condenado ser apresentado perante o juiz e justificar aí o cometimento ou não daquela falta e explicar se ele cometeu, qual que foi a justificativa para isso. Porque como o Rodrigo mencionou aqui, às vezes uma fuga em massa. Ele fugiu porque ele não tinha outra escolha. Ele estava sendo ameaçado que todo mundo tinha que fazer aquela fuga em massa. Então é uma oportunidade que você tem de chegar perante o juiz e justificar o cometimento ou não daquela falta. Nós temos lá o artigo 118, parágrafo 3º, deixa eu confirmar se é isso mesmo, que fala que para aplicar a consequência da regressão de regime, necessariamente ele tem que ser ouvido perante o juiz. Né? Não pode ter essa regressão sem a oitiva. Infelizmente, tem um entendimento que prevalece no seguinte sentido. Se ele foi ouvido lá na unidade prisional, no processo administrativo e disciplinar, respeitou contraditória e ampla defesa. Logo, ele não precisa ser ouvido em juízo de novo. A gente não pode concordar com esse posicionamento, porque a própria lei de execução penal fala, tendo regressão de regime, tem que acontecer essa oitiva em juízo. Então, respondendo a sua pergunta, é muito importante a gente pleitear a audiência de justificativa, para que o condenado se explique, ele tem uma oportunidade de dar a sua versão também perante o juiz. Ô Fer, olha só que legal. Deixa Rodrigo, eu só pôr... desculpa interromper aqui. O pessoal sabe aqui que a gente tem um compromisso de estar aqui diariamente, todos os dias no nosso podcast. Eu tenho agora um voo, eu estou aqui no aeroporto e acabaram de chamar ali, eu estou com medo de perder o voo, estou dentro do voo aqui. Então, o que eu quero fazer aqui? Se a gente cair essa live, o Rodrigo acaba o finalzinho, a gente faz a junção no podcast, mas eu vou precisar de sair. Então, desculpem a inconveniência, esse infortúnio, né, episódico que a gente está vivendo hoje aqui. O Thiago está numa delegacia nesse momento, o Rodrigo está em viagem, mesmo assim a gente está aqui no aeroporto fazendo nosso compromisso de ter um podcast sempre com convidados especialíssimos como a Fernanda. Então, eu vou precisar de fechar a câmera aqui. Se cair a live, o Rodrigo continua. Combinado. Show. Mas tá faltando 10 minutos, que dá tempo, sim. O que eu ia falar, Fer, é o seguinte, quando eu tava lá em Três Lagoas, a juíza, ela mandava o processo pra gente se manifestar, fazer a justificativa por escrito. E isso, pelo volume de trabalho que a gente tinha, pra nós era até que bom, porque eu justificava por escrito, fazia a peça, mandava pra ela, ela analisava. Só que o que aconteceu? Os advogados, e aí de maneira muito assertiva, faziam muitos pedidos falando que não pode. Não dá certo, não pode, o pedido ele tem que ser através de audiência mesmo, o juiz tem que estar ouvindo o preso, conversando com ele. E os tribunais entenderam que realmente não podia o pedido ser feito por escrito só. Tinha que ter audiência, e a partir daí começou a marcar audiências de justificação. Então, assim, corrobora um pouco com o que você estava falando, né, do PADIC ali, do PAD, tem que fazer tem que ter audiência de justificação. E até alguém me fez uma pergunta esses dias lá na nossa comunidade, eu achei interessante, que era uma coisa que a gente também não fazia muito na defensoria, não sei se você faz. E nem sei se tem essa possibilidade, né? Que é levar testemunhas à audiência de justificação. Tem um momento para ouvir. Porque às vezes é difícil, porque é só o preso falando. Mas peraí, eu tenho 3 pessoas aqui fora que podem corroborar a minha versão.
elas podem ser ou não podem ser? Você já viu essa questão de testemunha em audiência de justificação? Já sim, inclusive eu também já atuei nesse sentido. A testemunha ela é importante para poder confirmar a versão. Então, se tem testemunhas, é importante a gente mencionar também. Então, a gente manifesta no processo, no momento que for pedir audiência de justificação, e informa que tem testemunhas e que a gente quer a oitiva delas lá naquele ato. Também é algo tranquilo, porque na audiência de justificação você pode produzir provas também, eventualmente juntar um documento, não só a prova testemunhal, mas juntar algum documento também que confirme a versão aí do condenado. Show de bola, legal. O que mais que você vê assim em audiência de justificação que você acha que é bem diferente assim a atuação? Porque, pelo que eu vejo, a audiência de justificação, principalmente para o magistrado, tá? Ela acaba sendo um senta e levanta. Ele marca 30 audiências no mesmo dia, 20 audiências no mesmo dia, senta lá, fala. Aí ele ouve a versão do preso e pronto, acabou. O que mais você tem assim de... Não sei se você já falou sobre isso, mas de dica assim, que seria pontual, que você fala, pô, isso é bacana e ninguém faz. Eu acho que é você ir preparado para os fatos, para as perguntas que você vai fazer, assim como numa audiência de instrução. Fazer perguntas que vão fazer acender no juiz que está ali a dúvida se cometeu ou não aquela falta, ou que levante para ele acolher ali, não, realmente ele cometeu essa falta, mas ele tem uma justificativa. Igual o caso que você comentou da fuga em massa, né? Uma prova nesse sentido para demonstrar que não houve... livre e espontânea vontade dele em cometer aquela conduta. Mas eu acho que mais importante é você fazer perguntas, porque você pode perguntar lá na audiência de justificação para o seu cliente, para ir na linha defensiva. Outro ponto, eu acho que é as testemunhas e provas documentais que você tiver. Bom, boa fé, igual o João comentou aqui. Tá, ele realmente cometeu essa conduta faltosa, mas vamos juntar um documento aqui provando que ele está trabalhando, que ele sempre esteve no endereço, que ele não cometeu mais nenhuma falta no cumprimento da sua pena. Eu acho que é partir para essa linha da boa-fé, juntando documentos que vão provar a sua conduta social ali, juntar no processo, e principalmente, ali no ato, de forma oral, conversar com o juiz sobre essas consequências. Falou, excelência, você viu aí, ele não cometeu essa falta. Mas se você entender assim, perto dos dias semidos, um dia só, enfim, ir conversando aí das consequências para minimizar os erros. Acho que essas são as dicas mesmo, básicas de uma audiência. Não esquecer das consequências também. Legal. O pessoal perguntou aqui se não tiver audiência de justificação, né? Eu estou num caso em que ele foi regredido cautelarmente, depois o juiz olhou o PAD lá e regrediu ele para o fechado sem ter audiência de justificação. Teria algo assim que daria para ser feito nesse caso? O que você recomenda? Um recurso, um pedido direto? Embora a gente tenha um entendimento aí dos nossos tribunais meio que pacificado, de que não precisa ter audiência de justificação, a gente tem que falar que está desrespeitando a lei, que é a LEP dizendo que tem que ter essa audiência para haver regressão. Então, seria uma circunstância de nulidade, seria uma tese sua preliminar que você vai levantar no seu agravo e seria um caso também de você entrar com HC, para conseguir eliminar e barrar a decisão do juiz aí até que aconteça a audiência de justificação. E aí, pessoal, até vai uma dica aqui, foi o que a Fer também falou, só quero que você sempre precisa demonstrar a boa fé daquela pessoa. Quando fizer isso, olha, ele descumpriu, mas ele estava trabalhando, ele estava regularmente, aconteceu por causa disso, daquilo. Quanto mais pessoas quanto mais provas você conseguir mostrar para o magistrado que ele está de boa fé naquilo que ele está fazendo, melhor. Vou dar um exemplo, que está fora um pouco da execução, mas que vale muito. No caso de uma suspensão condicional do processo, que o cara parou de cumprir, parou de ir lá assinar, faz um mês que ele não vai. O que eu sempre recomendo? Olha, volta e volta a assinar. Vai lá e começa a prestar esse serviço de novo, volta a assinar. Eu vou fazer a justificativa e vou mostrar que, além de você justificar o porquê que você não está fazendo, você demonstra que, olha, eu já voltei, eu já me reintegrei, eu já estou novamente cumprindo o que era para cumprir. E aí fica... o magistrado, ele vê uma boa-fé, me parece, né? Maior daquela pessoa que está cumprindo o regime, ou a suspensão, enfim. E isso ajuda bastante no pedido. E aí que vem a minha pergunta para você. Você acha que vale a pena, numa audiência de justificação, ou então num caso desse, em que o juiz não marcou, você criar uma petição mesmo, assim, endereçada ao juiz, como se fosse um parecer, mostrando todos os fatos, por que é importante ele ouvir o preso, por que ele descumpriu, quais são as razões, se o caso dele é um pouco diferenciado, e mostrar isso antes mesmo dessa marcação da audiência de justificação? Eu ia falar isso agora, na hora que você estivesse terminando a fala. Eu acho importante, porque no momento também que a gente alega nulidade, porque não marcou uma audiência de justificação, a gente sabe que a gente tem que demonstrar o prejuízo.
Então, por isso que é importante a gente construir uma petição nesse sentido, informando a importância da audiência de justificação acontecer, seja explicando que ele foi ameaçado, seja explicando que tem uma prova documental pertinente, que ele precisa mostrar para o juiz uma testemunha. Enfim, você levanta todas as questões do caso e explica para o magistrado a importância de ter aquela audiência marcada, sob pena de cerceamento de defesa, sob pena de trazer um efetivo prejuízo para aquele condenado. Exato. E aí eu acho interessante a gente falar um pouquinho, não sei se vocês já falaram também, dessa regressão cautelar que acontece, né? Normalmente o juiz primeiro regride cautelarmente o réu. Então, ele está no semiaberto, ou até no aberto. Eles fazem uma regressão cautelar pro fechado, e às vezes o cara passa lá dias e dias, passa 40 dias sem marcar a audiência de justificação. Você já enfrentou algum caso assim? Vários, principalmente aqui no estado de São Paulo. Cometeu uma falta, o juiz regride cautelarmente de regime, enquanto está acontecendo o processo administrativo e a apuração da falta. Daí eu te pergunto, beleza, regride o cliente cautelarmente de regime. Já aconteceu isso comigo, o cliente ficou 6 meses no fechado. No final, o tribunal em São Paulo entendeu pelo não cometimento da falta. Daí eu te pergunto, ele ficou 6 meses de volta no fechado num regime mais grave, sendo que não precisaria, porque entendeu que não cometeu a falta. Então, sempre que isso acontecer com o cliente de vocês, regressão cautelar, você tem que entrar com agravo, você tem que entrar com HC, para ele ser mantido naquele regime até a conclusão final daquele processo administrativo, sob pena de ofensa aí na progressão de regime, na individualização mesmo da sua execução. Então, houve regressão cautelar, você tem que se manifestar para que isso não aconteça, tem que prevalecer a presunção de inocência que te aguarda a conclusão do processo e somente caracterizada a falta é que pode ser aplicada aí as consequências. Legal. E às vezes a gente vê que essas regressões cautelares, que nem você falou, elas duram muito, né? Do que o razoável para um processo. E aí o interessante é talvez você entrar com o HC para que se faça a audiência de justificação. Isso. E você vai justificar o HC, até vai virar um pleonasmo aqui, né? Audiência de justificação e justificar o HC, mas você justifica o HC justamente no fato dele estar preso. Ó, você está num regime muito pior do que era para eu estar, esperando a decisão de um processo. Se for pegar o princípio da culpabilidade mesmo, eu não posso considerar ninguém culpado antes do trânsito julgado. Ele está respondendo a pena antes de acabar o procedimento administrativo disciplinar, né? É um caso, é difícil, mas você consegue entrar com o HC para explicar, às vezes, o que eu quero não é que você coloque ele no regime novo, é que você mantenha ele no que ele está e mais audiência de justificação, né, para conseguir. É só uma consideração que eu lembrei que eu falei que eu ia falar aqui no final. Do livramento condicional. Como eu falei para vocês, o livramento condicional não tem a ver com as espécies de regime fechado, semiaberto e aberto. Quem está no livramento condicional e descumpre as condições ou comete um novo crime, não pode ser aplicado essas consequências que eu falei aqui hoje, porque isso daqui são consequências de quem comete uma falta grave, estando em algum desses regimes, fechado, semiaberto e aberto. Quais são as consequências de quem está no livramento condicional? Cometeu um novo crime? O livramento condicional é suspenso, ele volta para o regime que ele estava. Então, por exemplo, se ele estava no semiaberto quando conseguiu o livramento condicional, ele volta para o semiaberto. Se ele estava no regime aberto, ele volta para lá. Então, qual que é a consequência? Aconteceu isso no livramento condicional, esse benefício é suspenso, ele volta para onde estava e, se entender realmente pelo cometimento do novo crime ou que ele cometeu esse descumprimento, o livramento condicional é revogado. Então, essa é a consequência. Cuidado, porque na prática alguns juízes pegam lá, cometeu um novo crime no livramento condicional, vou regredir de regime, vou alterar a database, vou perder os dias remidos. E não, isso não pode acontecer. São consequências inerentes à progressão de regime daqueles que estão ou no fechado, semiaberto ou aberto. Show de bola. E lembrando também que o livramento condicional ele só pode ser aplicado uma vez, né? Aplicou, descumpriu, se ferrou ali, não vai dar mais. Então é importante você conversar isso com o cliente, explicar para ele, ó, você quer o livramento condicional? Vou pedir. Mas você entende que essa é uma medida que se você descumprir ela, eu não vou conseguir pedir de novo, você vai perder os dias em que você cumpriu o livramento condicional, que acho que isso é importante você deixar claro, né? Porque ó, não é igual o semiaberto e fechado. Beleza, seus dias de cumprir continuam lá. No livramento você vai perder esses dias. Ficou 1 ano lá no livramento. Descumpriu? Já era, você vai ter que cumprir esse ano de novo. Né? Eu acho que esse é um ponto legal também da gente mostrar, né? Perfeito.
saber essa separação, porque na prática a gente sabe que o juiz aplicou essas consequências para o livramento e não é devido, né? Exato, isso que você falou também é bem importante, porque ele vai ter uma dupla condenação, seria até um bis in idem aí, né? Ó, eu já perdi o livramento, já perdi as condições e ainda tomei uma regressão de regime. Então, bem interessante a gente ficar de olho nisso. Isso mesmo. Eu tô vendo a cara de aflito do João ali. João, eu também tô bater... ficando ansiosa aqui com ele, eu falei... A gente vai bater uma hora aqui de live, pessoal. Vou pedir pra vocês. Já batemos uma hora. Pessoal, esse não vai ser não foi o primeiro, nem vai ser o último dia que vocês vão estar com Fernanda aqui. Eu quero agradecer a presença dela no nosso podcast. É sempre um momento ele tá travado, a mesma coisa do João. Vai lá, João. Acho que tá travado. Eu quero agradecer a presença da Fernanda aqui, que sempre nos agrega muito com a presença dela. Não vai ser nem a primeira nem a última vez que vocês vão vê-la aqui. Mais uma vez ela esteve conosco. Eu quero agradecer a sua presença. Deixe sua mensagem final para os espectadores que adoraram a sua presença aqui. Pessoal, quero agradecer o convite. Faço em nome do Thiago, do Rodrigo, do João, a oportunidade de estar aqui. Como você falou, com certeza não vai ser a última vez. Espero que a gente possa realizar outros e outros encontros. Estarei sempre disposta aí. Execução penal é um oceano. Então, tem muitos assuntos para a gente explorar, para a gente conversar. E eu estarei aqui disposta a debater e conversar com vocês também. Vocês que assistiram aqui, quero agradecer a participação também. Dizer que eu me coloco à disposição aí sempre que surgir alguma dúvida relacionada à execução penal. Estaremos juntos aí para poder dirimir as dúvidas. O que precisarem, contem comigo mesmo. Estarei disponível no meu Instagram, fernandacruz.dv. É só me chamar por lá. Eu quero saber se eu também posso. O quê? Fazer consulta de execução penal. Pode, com certeza. Vocês têm carta branca, livre. Porque, com certeza, o assuntinho que é difícil, né? É delicado, é pontual, é caso a caso, cada caso é diferente do outro. Tipo assim, é bem minucioso mesmo. Fer, brigadão por você ter participado. Obrigado aí, João, também. A gente tava os três hoje correndo para poder sair o podcast direitinho. Eu tô no meio da viagem, João tá no meio da viagem, o Thiago tava na delegacia. Mas deu certo, foi um conteúdo incrível aí pro pessoal. Obrigadão pela participação. E valeu, João, também, por ter conseguido aí abrir o podcast. Galera, aqui em cima tem uma setinha onde você consegue seguir a Fernanda, doutora Fernanda, ok? Então recomendo a todos, acompanhem ela. Você que está chegando por aqui não nos acompanha também, o perfil do Rodrigo, o meu também está aqui nessa listinha. Só clicar nessa setinha aqui. E para além disso, gostou desse podcast? Tem mais de 130 episódios disponíveis lá no Spotify. E eu quero agradecer, Fernanda, e todos vocês que diariamente estão conosco aqui. Vocês fazem isso acontecer. Terminamos aqui mais um podcast. Amanhã tem mais, todos os dias, segunda a sexta, Clube Criminal.